bem-vindo ou bem-vinda ao canal Estude Online. No vídeo de hoje irei falar sobre a independência do Brasil, mas antes de começarmos, já deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificações, nos siga no Instagram que está aparecendo aqui na tela e que está na descrição do vídeo, e depois disso vamos começar. Foi um processo histórico de separação entre o Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com esse evento, o país organizou-se como uma monarquia que tinha Dom Pedro I como imperador. No início do século XXI, a Europa vivia uma grave crise política e militar. De um lado, o exército francês de Napoleão Bonaparte dominava o continente. De outro, a Inglaterra, com sua enorme armada, era a senhora dos mares. No meio desses dois gigantes estava Portugal, economicamente pobre, apesar de suas inúmeras colônias. Quando o imperador francês decretou o bloqueio continental, assunto tratado no vídeo do período napoleônico, o governo luso viu-se em um dilema. Por um lado, submeter-se ao bloqueio e romper com o governo da Inglaterra significava expor as colônias portuguesas ao poderio naval inglês. E por outro, desacatar a ordem de Napoleão resultaria na invasão de Portugal pelas tropas francesas. A intenção de transferir a corte portuguesa para o Brasil não era nova. Ela já tinha sido cogitada em várias ocasiões, desde o século XVII. Diante das pressões daquele momento, a mudança foi vista como a melhor opção por Dom João e alguns de seus ministros, porque isso evitaria o conflito militar direto com a França, garantiria a segurança da família real e impediria a invasão do Brasil pela Inglaterra. Em outubro de 1807, os governos de Inglaterra e Portugal negociaram a transferência da família real para o Brasil, que seria escoltada pela esquadra inglesa em troca de vantagens comerciais. No dia 29 de novembro, a família real, acompanhada de aproximadamente 10.000 pessoas, partiu do porto de Belém, em Lisboa, com destino ao Brasil. Nos navios, seguiram também grande quantidade de joias, louças, mapas, livros, arquivos oficiais e moedas. No dia 24 de janeiro de 1808, a nau que conduziu o príncipe regente Dom João e a rainha Dona Maria I, bem como parte da comitiva real, atracou no porto da cidade de Salvador. Pela primeira vez, uma família real europeia pisava em solo americano. Dias depois, Dom João assinou o decreto que abriu os portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Ao abrir os portos brasileiros, o príncipe cumpria o acordo feito com o governo da Inglaterra. Os ingleses haviam se comprometido a escoltar a corte para o Brasil em troca do Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarifas completar o fim das restrições comerciais e seus produtos. Para completar essa aliança, em 1810, Dom João assinou as privilegiadas às exportações inglesas. A abertura dos portos ocorreu também no fato de o território português encontrar-se ocupado pelas tropas francesas. Desta forma, os portugueses não teriam como abastecer o Brasil com produtos europeus, nem como exportar os produtos coloniais pelos portos portugueses. Assim, a Carta Régia de 1808 autorizou a entrada no Brasil de produtos transportados em navios portugueses ou de nações amigas de Portugal. O mesmo valia para os produtos que deixassem a colônia. Para o Brasil, a abertura dos portos significou o término da exclusividade comercial com a metrópole. Com a derrota napoleônica, as potências europeias, reunidas no Congresso de Viena, que ocorreu de 1814 a 1815,
determinaram que as monarquias destituídas por Napoleão retornassem ao poder. Desse modo, Dom João deveria regressar a Portugal para assumir o trono. Porém, a família real já estava devidamente instalada no Brasil. E Dom João, assim como muitos de seus súditos vindos com a corte, não tinha a intenção de voltar tão cedo a Portugal. A solução encontrada pelo príncipe foi levar sua colônia americana em dezembro de 1815. A categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, essa mudança oficializava a nova organização da monarquia portuguesa perante as demais nações europeias e o fim da divisão metrópole-colônia, já superada na prática pela abertura dos portos em 1808. A medida reforçou ainda a importância do espaço americano no conjunto do Império Português e deu uma nova dignidade política ao Brasil. A decisão de Dom João em permanecer no Brasil também relevava um temor. Seu retorno a Portugal poderia levar à desintegração do Império Português. Com a vinda da família real para o Brasil, as tropas francesas assumiram o controle de Portugal. O domínio francês, porém, teve curta duração. Em setembro de 1808, os franceses foram vencidos por uma coligação luso-britânica e foram expulsos do território. Um conselho chefiado pelo general inglês William Beresford, acho que assim se fala, assumiu o governo de Portugal, situação que causava grande descontentamento dos portugueses, principalmente entre os comerciantes. Muitos questionavam a insistência de Dom João em permanecer no Brasil e se queixavam dos prejuízos que a abertura dos portos brasileiro em 1808 havia causado à economia portuguesa. Esse cenário contribuiu para a eclosão da Revolução Liberal de 1820. O movimento começou na cidade do Porto e depois se espalhou pelas cidades mais importantes do reino. Os rebeldes exigiam a volta do rei a Lisboa e uma constituição liberal para o país. No comando da situação, os revolucionários convocaram eleições para formar as cortes, o parlamento português. Liderados por uma maioria de deputados portugueses, as cortes aprovaram uma série de medidas que demonstravam a intenção de recolonizar o Brasil, com a restrição de sua liberdade administrativa e comercial e o restabelecimento dos monopólios privilégios portugueses. As pressões das cortes forçaram Dom João a voltar a Portugal, mas para garantir a permanência da família no governo brasileiro, ele deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. A maior parte da elite brasileira, formada principalmente por grandes proprietários de terra, apoiava a ideia de que Dom Pedro governasse o Brasil. Uma monarca portuguesa garantiria as liberdades conquistadas a partir de 1808. E evitaria uma mobilização social pela independência. As elites do Brasil têm uma rebelião escrava, como a do Haiti. As pressões das cortes, porém, levaram a elite brasileira a admitir a ideia da independência. Percebendo o objetivo dos brasileiros, as cortes exigiam o retorno de Dom Pedro a Portugal. A decisão do príncipe regente, anunciada no dia 9 de janeiro de 1822, foi permanecer no Brasil, episódio conhecido como Dia do Fico. As relações entre as cortes e o Brasil o deterioravam a cada dia. Em uma viagem a São Paulo, Dom Pedro recebeu a notícia de que haviam reduzido seu poder como príncipe regente. Na carta do ministro do Conselho do Estado, José Bonifácio de Andrade e Silva, insistia para que Dom Pedro rompesse com Portugal. Assim, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e em outubro foi aclamado imperador. As elites se aproximaram de Dom Pedro para evitar a participação popular na luta pela independência e garantir seus privilégios. Portanto, o Brasil da independência era um país monárquico e escravista. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, ative o sino de notificações, nos siga no Instagram, que está aparecendo aqui na tela e que está na descrição do vídeo. E até a próxima!